Talvez nenhum artista, na história da arte ocidental, tenha encarnado como Leonardo da Vinci, que nasce em 1452 e morre em 1519, a ideia do gênio, em uma época de profundas e radicais transformações sociais, políticas, morais e tecnológicas. Da Vinci revelou-se excepcional. Seu inesgotável desejo pelo conhecimento o levou a relacionar os campos da arte e da ciência e a ampliar a limites inéditos até então os horizontes da beleza e da sabedoria. Ao mesmo tempo que projetou máquinas voadoras e fortalezas e estudou a anatomia humana, trilhou novos caminhos artísticos e criou algumas das obras pictóricas mais importantes de todos os tempos. Hoje quero falar deste grande gênio, Leonardo da Vinci. Coleção Folha Grandes Mestres da Pintura, volume 3. Eu estudei essa obra com muito afinco, que é um dos pintores que eu mais amo. E aqui nós temos então a trajetória deste grande gênio da humanidade. Temos aqui uma pintura, um autorretrato, que provavelmente foi feito em 1512. É um desenho, uma sanguina, que é a imagem que fica para nós de Leonardo da Vinci, esse polímata, esse homem que se dizia tanta coisa, que se descrevia como engenheiro, arquiteto e no final ele colocava pintor. Mas ele se destaca na história da arte como um dos grandes mestres. Esse livro aqui, gente, é maravilhoso. Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, vai trazer para nós toda a história, o contexto em que ele viveu, grandes obras, influências, tudo isso que a gente gosta de pintura está aqui. Indico essa obra. Eu quero fazer um vídeo bem detalhado deste livro, que é magnífico. Vamos então a esta obra aqui. É uma introdução a Leonardo da Vinci. E também percorremos assim a vida dele e algumas das obras principais, quase que as obras todas principais. Como eu falei, ele é o paradigma do gênio. A emancipação do indivíduo e o princípio da democracia vão integrar o horizonte do século V, que é onde nasce então Leonardo da Vinci, em 1452, na cidadezinha de Da Vinci, ou Vinci, é uma cidadezinha próxima aí a Firenze, que é o grande centro da arte, da política aí desse século XV na Europa e na Itália, né? Em 1452, no dia 15 de abril, nasce Leonardo da Vinci. E é interessante que ele vai passar a infância entre a casa da mãe, que era uma camponesa, que havia tido esse filho com um tabelião, Pietro, e depois abandona essa moça e casa com uma outra mulher. Mas depois ele resgata, adota o Da Vinci, menino, que vai ter um relacionamento muito importante com o avô. A sua mãe vai casar com outro cara, e o pai do Leonardo vai organizar esse casamento. Então, Leonardo vai ser assim uma criança que vai se dividir entre o lar da mãe, o lar paterno, lá em Florença, mas ele vai viver até os 12 anos em 20, tendo aí um contato muito forte com o avô paterno. Ele vai para Florença aos 12 anos, o pai o leva para morar com ele, e ele vai ser aprendiz de um grande pintor e escultor da época, Verrocchio. Na oficina de Andrea del Verrocchio, em Florença, ele vai modelar figuras de terracota. Então, em 1468, nós temos aí o Da Vinci lá em Florença. E, gente, a gente tem que pensar que esse século do Da Vinci, esse período em que ele vive, ele nasce em 1452 e morre em 1519. Nós temos aqui, olha,
a questão do Gutenberg, saindo aí a primeira Bíblia em 1456. Nós temos os Médicis, ou Medici, em Florença. Nós temos Cristóvão Colombo, em 1492, fazendo a primeira viagem à América. Nós temos, então, as grandes navegações. Temos Erasmo de Roterdã, publicando em 1511 o Elogio da Loucura. Pontificado de Leão X, em 1513. Martinho Lutero, em 1517, iniciando a Reforma Protestante. É um período de profundas mudanças, de grandes navegações, mudanças religiosas, políticas, e principalmente Firenze destacando como esse centro cultural, como eu disse. 1469, Leonardo visita Veneza com Verrocchio, e essa visita vai ser muito importante, porque ali ele vai refletir sobre a natureza, sobre a questão da pintura. Ele vai colaborar com Verrocchio em algumas obras, principalmente aí no Batismo de Cristo. Ele faz o anjo lá do Batismo de Cristo, eu vou mostrar isso depois. Ele vai pintar também, aí nesse período de 1469 e 1480, a Virgem do Cravo. Vou mostrar também essa pintura, Nossa Senhora segurando um cravo, mostrando para o menino Jesus o cravo. É a primeira obra individual do Leonardo da Vinci. 1481 a 1490, o Leonardo vai para a corte de Ludovico Sforza, lá em Milão. Então a vida de Leonardo será entre 20, quando ele era pequeno, né? Florença, Milão, Roma, Florença. Ele vai viajar, vai andar por esses lugares aí. Então nós temos Leonardo, em 1481, na corte de Ludovico Sforza, lá em Milão, e vai ser importante esse período de mais de 10 anos que ele permanece lá, 1481 a 1490. Ele vai pintar algumas das obras importantes, como a Adoração dos Reis Magos, uma obra inacabada, mas essencial para sua pintura. Ele pinta também a Virgem das Rochas, uma das versões, e o Homem Vitruviano, que é aquele homem perfeito, né, entre todas as medidas da natureza, como dizia Pitágoras. E Vitrúvio é um geômetra do século I que escreveu a questão da perfeição humana, um tratado sobre isso, e o Leonardo vai refazer, de certa maneira, isso, desenhando esse homem perfeito, nas medidas perfeitas. Vou mostrar também daqui a pouco. 1491 a 1499, ele se destaca também como engenheiro, artista e engenheiro. Ele vai prosseguir nos seus estudos de anatomia, modelando em barro a estátua equestre do Francesco Sforza, que era o pai do Ludovico Sforza de Milão. Nós temos aqui a Última Ceia, pintada no convento de Nossa Senhora das Graças, eu acho, que vai consagrar o gênio de Leonardo da Vinci. Vou mostrar esse convento depois. Ele vai desenhar máquinas voadoras, artefatos bélicos e fortalezas. E vai tomar nota para o seu Tratado da Pintura, que é um texto importante do Leonardo da Vinci. Gente, o Leonardo da Vinci tem mais de 7.000 páginas de caderno de anotações. Inclusive, o historiador aqui, o biógrafo o Walter Isaacson, ele diz que tem como referência para esta obra aqui os cadernos do Leonardo da Vinci, que são textos assim importantes, desenhos importantes para a obra do Leonardo, né? Para essa questão mesmo assim de desenvolver a sua técnica, mostrar assim a sua profundidade, né, a perspectiva, o estudo do corpo humano. A escrita dele é espelhada, ele escrevia, né, da esquerda, ele era canhoto, então ele escrevia invertido. A gente precisa de espelho para ler a obra do Leonardo da Vinci. Isso criou muitos mistérios, né? Será que tem coisas escondidas? Não tem nada a ver. O jeito dele escrever mesmo, isso era comum. Ele tinha um amigo frade, eu vou mostrar também esse frade, que falou que outros da época
também escreviam assim outros canhestros. E Leonardo escrevia dessa maneira. 1500, aí começando o século XVI a 1505, nós vamos ter Leonardo visitando Mantua, Veneza, partindo aí de Milão para essas cidades, né? Ele anda aí na Itália, né? E ele retorna a Florença, onde ele vai pintar a sua obra-prima, que é a Mona Lisa, em que vai aplicar uma técnica interessante que ele aprende lá no ateliê de Verrocchio, a técnica do esfumato, o contorno das figuras, né, esfumaçado aí, para mostrar que elas estão aparecendo, realçando da escuridão para a luz. Com grande maestria ele faz isso, principalmente aí na Mona Lisa. Ele vai mudar-se para Roma e vai, olha que interessante, ficar a serviço do filho do cardeal Borgia, do Papa Alexandre VI, que era o Rodrigo Borgia, né, aquela família terrível lá de Roma, família dos Borgias, né, e o filho César Borgia vai ter o Leonardo como alguém assim importante para ele, né? Então ele faz trabalhos de engenharia militar para esse filho do César Borgia. Olha que interessante, né? Então nós temos desenhos do Leonardo para as engenhocas militares desse César Borgia, filho do Borgia e do Alexandre VI. Nessa época, em 1501, nós vamos lembrar que Michelangelo esculpe o Davi lá em Firenze. Ele termina, né, ou ele começa a esculpir Davi. 1506 a 1510, o rei da França admira, o rei Luís XII admira o Leonardo, e ele tem um convite para pintar a Virgem e o Menino com Santana. Um pedido desse rei aí da França. 1511, 1515, ele vai andar aí entre Florença e Roma. Mesmo sob a proteção de Giuliano de Medici, a corte do Papa Leão X, um outro Papa aí, não recebe bem em Roma. Ele vai pintar João Batista e Baco, uma das suas últimas pinturas. 1516, 1519, a última etapa da vida do Leonardo da Vinci, vai morrer então na França. A convite do rei Francisco I, ele vai à França após a morte de Giuliano de Medici e morre então Leonardo em 2 de maio de 1519 na França. No Palácio d'Amboise ele foi enterrado. Ele morre na cidade de Clos. Vou mostrar algumas fotos aqui da biografia. Leonardo e a beleza do traço. Aqui uma vista de Vinci, né, da cidade da cidade de Vinci. Leonardo da Vinci não é um sobrenome, embora entrou assim, diz o biógrafo sobre ele, né? E o Zac. Então, assim, é o nome da cidade, é o Leonardo de lá, da cidade da Vinci. Aqui o Verrocchio. Aqui nessa pintura de Verrocchio, Tobias e o Anjo, o Leonardo faz o Tobias. Interessante, né? A gente já percebe o movimento, a fluidez da obra de Leonardo. Aqui, Florença e a Ponte Velha. Aqui um dos primeiros desenhos de Leonardo é uma paisagem. É interessante aqui diz, né? Desenho feito por Leonardo, bico de pena sobre papel. Paisagem com elementos arquitetônicos. É a primeira obra em que mostra a representação assim da paisagem nessa questão de estar a paisagem, né, da profundidade, de elaborar uma paisagem misturada com elementos arquitetônicos. É uma das primeiras vezes que isso aparece na pintura. A importância dessa paisagem, com elementos que mostram a perspectiva atmosférica, a técnica do esfumato, tudo já aparece aqui nessa paisagem.
Tem um outro que é muito importante também, na época do Leonardo, que é o Lourenço di Credi. Esse Lourenço di Credi fazia parte também do ateliê de Verrocchio. Aqui tem uma pintura dele, influenciou bastante o Leonardo da Vinci. Aqui uma das engenhocas dele, a bicicleta, é a roda de fiar. E hoje está no museu lá em Vinci. Tudo que ele inventava, né? A época da corte do Ludovico Sforza em Milão, época das cavalarias, né? Tudo isso vai aparecer aí. Um dos desenhos dos cadernos aí de Leonardo da Vinci, nós temos uma criança no útero, né? Aqui uma das a esposa Beatrice d'Este, acho que é a esposa do Sforza. É um quadro atribuído a Leonardo. Aqui o pai do Duque de Milão, esse é o Francisco Sforza. Aqui o Leonardo e o filho do Francesco Sforza. Leonardo com Ludovico Sforza. Leonardo é este aqui, né, de túnica laranja. É interessante você acompanhar isso. Né? Aqui o mosteiro de Santa Maria delle Grazie, em Milão, onde está o quadro da Santa Ceia. A pedido dos monges, né? O Duque pede que o Leonardo pinte esse quadro, a Santa Ceia aqui, né? Aqui desenhos de Leonardo representando cabeças. E é interessante, ele também faz várias caricaturas, né? Cada cabeça mostrando uma personalidade. Aqui o tratado da pintura do Leonardo. Aqui o Frei que eu disse que ele era amigo, Luca Pacioli. Aqui o Luca Pacioli, aqui. E aqui o rei que admirava Leonardo. Leonardo também correspondeu com o Maquiavel, que escreveu O Príncipe, tendo como modelo o César Borgia. Então, existem cartas entre Leonardo e Maquiavel. Aqui o Rafael Sanzio, também desse período, né, Michelangelo e tantos outros. E uma cabeça, né, também de Leonardo. Pode ser a Leda, obra de Leonardo, 1510-1515. Uma escada no castelo de Chambord, na França, atribuída a Leonardo da Vinci. Ele era arquiteto também, né? Ele era tudo Leonardo da Vinci. Vamos lá, então. Leonardo é a união entre a ciência e a arte. Vou mostrar algumas obras. Aqui, expressões grotescas dos personagens demonstram que para o artista o rosto é o reflexo da alma. Como aqui tem vários trechos desse tratado da pintura em que Leonardo vai colocar as suas questões importantes. Na questão da estética da arte, olha. Entre as obras dos homens e as da natureza existe a mesma relação que entre o homem e Deus. Vou mostrar aqui Batismo de Cristo, de 1472 a 75, é uma obra de Verrocchio, mas o Leonardo faz aqui, ó, o anjo que segura as vestimentas, faz também um pouco lá do fundo, da paisagem lá no fundo, e retoca não, contribui com algumas pinceladas no corpo de Cristo. Então nós percebemos a rigidez do anjo de Verrocchio em contrapartida com a fluidez do anjo de Leonardo da Vinci. Os cabelos do anjo têm os movimentos do rio, isso é importante. O Leonardo faz essa fluidez. Aqui ele diz, olha, o jovem, no tratado de pintura,
deve aprender primeiro, isso é bem no comecinho do tratado de pintura, perspectiva, e mais tarde as medidas de quaisquer corpos. Logo, e como um bom mestre, avançar pelos membros primorosos. Depois deve buscar a natureza para confirmar as razões. Observará em seguida as obras dos distintos mestres. E enfim terá de se habituar a pôr sua arte em prática. Então ele fala dessa importância de observar a natureza. Isso era muito forte em Leonardo. Vou mostrar agora a obra Anunciação, 1472 a 1475. Observar aqui então a perspectiva, o fundo, a natureza, as reações da Virgem, os olhares dela e do anjo. Lá no fundo nós temos um porto. Leonardo trabalha isso de maneira primorosa. Embora tenha também aqui a colaboração do Verrocchio, mas a obra é atribuída a Leonardo da Vinci. Perfeita, né? Maravilhosa. Retrato de Ginevra Benci, 1474 a 76. O quadro, parece aqui, foi cortado embaixo. Aqui, ó, embaixo. Diz, né? Em 9 centímetros. Aqui nós temos o olhar baixo, sereno e melancólico. Se fixa num ponto longínquo, como se aceitasse em sua meditação silenciosa a impossibilidade do amor. Quem que era essa Ginevra Benci, né? Era filha do banqueiro Américo Benci e era com seus 16 anos a esposa do bem-sucedido florentino Luigi di Bernardo di Lapo Niccolini e o objeto de desejo de Bernardo Bembo, embaixador de Veneza. Este, Bernardo Bembo, como parte do ritual de corte próprio da época, encomenda a Da Vinci o retrato da jovem, da sua amada, e ele era impossível, né, de amá-la. Então Leonardo pinta essa jovem para o seu amante, que isso era algo assim, comum. Você tem uma amante, no caso, você ama uma pessoa que é comprometida, então você manda pintá-la para você guardar aquilo, né? E era um elogio à mulher, né? Agora, Virgem Benoit, ou Benois, 1475 a 78. Essa virgem aqui é interessante também, embora ele não trabalhe tanto a janela lá no fundo, não tem paisagem. Esse menino aqui é atribuído a Lorenzo di Credi, que é aquele pintor que trabalhava lá também no ateliê de Verrocchio. A Virgem entrega para o menino uma flor, e a flor, se vocês observarem, tem forma de cruz. E o menino está assustado, resignado, está chorando, tem lágrimas nos olhos dele. É como se ele relutasse aqui, ainda criança, prenunciando o seu martírio na cruz. Interessante, né? A Virgem do Cravo, que eu falei antes, 1478 a 1480, a Virgem Maria entrega aqui um cravo para o menino Jesus, símbolo da paixão. Também esse menino é atribuído a Lorenzo di Credi. O que se destaca? O cabelo da Virgem, as pregas das roupas, tudo isso Leonardo da Vinci puro. E lá no fundo, a natureza, as montanhas, né? A paisagem bem trabalhada. Obra maravilhosa, né? Linda demais. Esse aqui, São Jerônimo, 1480. Gente, eu vi isso aqui lá em Roma. Aqui está o leão, embaixo. É uma obra que foi recortada aqui, olha, você vê o sinal. A cabeça foi recortada, o resto usado como banco. Isso aqui é lindo, é maravilhoso. São Jerônimo sentado à beira da caverna, tenso, né? Aqui diz, diante do São Jerônimo descansa o leão, do qual tirou um espinho da garra. O Jerônimo tirou o espinho, que em vez de rugir parece abrir a boca em assombro. Um leão aqui embaixo.
A expressão suplicante do santo é reforçada pela postura do corpo, pela tensão dos músculos do pescoço e dos ombros e pela mancha escura sobre seu peito à altura do coração. Ele está pegando uma pedra e batendo no peito, né? Onde seguramente, como castigo penitencial, golpeia-se com uma pedra. Isso aqui é impressionante. Impressionante. 1480. Olha o que Leonardo diz no Tratado da Pintura. Um bom pintor tem dois principais objetivos para pintar: o homem e a intenção de sua alma. O primeiro é fácil, o segundo é mais difícil, pois ele tem que representá-lo pelas atitudes e movimentos dos membros. Ele tenta fazer aqui, né? Ele faz aqui, mostrando a alma de Jerônimo na tensão dos membros, na postura, no rosto, né? Suplicante, sofredor, agonizante até. A Adoração dos Magos, 1481-1482, é uma obra para o convento San Donato de Scopeto, mas ela está inacabada. Ela ficaria no altar principal da igreja. Impressionante também. O que destacamos? Né? A Virgem no centro, o menino no colo dela, ligado às raízes da árvore maior. Aqui nós temos um jovem que talvez alguns dizem seja um autorretrato do Leonardo, e aqui um homem parecendo um filósofo, meditando. São as molduras do quadro. Nós temos aqui alguns olhando para a estrela de Belém, que não está presente na tela, mas alguns olham para ela. Aqui nós temos os magos e a Virgem num semicírculo. Aqui cavalos em batalha, representando certamente o reino dos magos que estavam em guerra, segundo a tradição, e após a estrela de Belém reinou a paz lá. Aqui as ruínas do palácio de Davi, mostrando Jesus como o novo Davi que vem restaurar Israel. Maravilhoso esse esboço não, né? Essa obra inacabada. Impressionante. Aqui a Virgem das Rochas, 1483-1486. Nós temos Maria de azul escuro, protegendo São João Batista, que está ajoelhado diante de Jesus. Jesus está abençoando João Batista e o anjo Uriel, que olha para o espectador e aponta para o menino João, mostrando para nós que ele é o precursor do Messias. Lá atrás a gruta, uma nesga de céu lá em cima, e a questão da rocha, da natureza bem presente. Também um quadro muito lindo. A Dama com Arminho, 1485-1490. É o retrato de Cecília Gallerani, o mais belo desenho do mundo, segundo o crítico Bernard Berenson. Aqui nós temos essa mulher, né, que está segurando um arminho, detalhe para o movimento dos ombros, da cabeça, do olhar para fora da tela, deste arminho que representa também o brasão de Ludovico. Muito interessante isso aqui. A figura do animal, cujo nome grego alude ao nome da moça e ao mesmo tempo é símbolo de Ludovico Sforza, e os braços e as mãos da jovem conformam uma cadência de linhas harmônicas, apoiadas pela disposição dos ombros e os giros da cabeça. Muito bonito, né? Acho que ela era amante do Ludovico Sforza. Amante de Ludovico Sforza, a Cecília Gallerani. Ele fez isso aqui a pedido do Ludovico Sforza. Madonna Lita, 1490. É o tema da Virgem com o menino, reproduz uma cena íntima e terna da mãe que amamenta o filho. A paisagem está bem clara, diferente das que costumam fazer Leonardo. O manto está inacabado, mas tem muitas coisas interessantes, né, nessas obras. A Virgem aqui está mais idealizada,
do que nas outras virgens do Leonardo. Cabeça de moça, 1490. Aqui nós temos um desenho, né, específico em que Leonardo concentra-se no rosto e em seu movimento acentuado aí pelos cabelos em voo em torno do rosto da moça. Coisa linda. Maravilhoso isso aqui. Diz Leonardo, né? Se tu menosprezares a pintura como imitadora de todas as coisas visíveis da natureza, é verdadeiro que desprezarias uma sutil invenção que, com filosofia e sutil especulação, considera as qualidades de todas as formas. Retrato de um músico, 1490. A única vez que ele pinta um homem, ele vai pintar Baco e São João Batista. Mas aqui o retrato de um homem, de um músico da corte, ele pinta aqui. O jovem deste retrato, que sustenta uma partitura, com um olhar concentrado, volta-se para um ponto exterior do quadro. Foi identificado como Franchino Garfúrio, maestro da capela do Duomo de Milão e também compositor da corte do Ludovico Sforza. Impressionante também essa pintura. Ao lado de Josquin de Pré. É a questão do olho, olha, diz Leonardo. O olho é a janela do corpo humano. Ele trabalha bem o olhar. Né? É através do olho que o homem sente a beleza do mundo. Isso aqui é lindo. La Belle Ferronnière, 1490-1495. Interessante esse quadro, olha. La Belle Ferronnière foi o nome da amante de Francisco I, rei da França, e também o título que foi dado erroneamente a este quadro. Mas ele é lindo demais, gente. Eu acho até mais bonito do que a Mona Lisa. É uma jovem, aqui diz, né? Provavelmente a modelo para a pintura não era a amante do soberano francês, mas sim Lucrezia Crivelli, amante de Ludovico Sforza, né? Ele tinha muitas amantes. O olhar dela também, insinuando desejo e ao mesmo tempo inocência. Perfeito. Belíssimo esse quadro. O Homem Vitruviano, cerca de 1490. Aqui. É um dos desenhos mais conhecidos da história da arte. Aqui, olha. Marcos Vitruvius Polio, arquiteto romano no século I a.C., é o autor de um livro chamado De Arquitetura, obra que passou despercebida na época em que foi escrita, no século I, mas que não foi ignorada no Renascimento. A partir da publicação do livro em Roma, em 1486, foram feitas outras edições, entre elas a de Fra Giocondo, em 1511, e a de Cesarino, em 1521. O que Leonardo escreve nesta obra? Eu vou ler para vocês. Aqui. Neste desenho, Leonardo escreveu: Vitrúvio, o arquiteto, diz em sua obra sobre a arquitetura que a natureza se encarrega de distribuir as medidas dos corpos humanos. Ao separar as pernas o suficiente para que a altura diminua um quarto, esticar os braços para o lado e elevar a linha dos ombros até que os dedos médios estejam no nível da borda superior da cabeça. Será possível descobrir que o centro geométrico das extremidades separadas estará situado no umbigo e que o espaço entre as pernas formará um triângulo equilátero. O comprimento dos braços esticados de um homem é igual à sua altura. A medida da raiz do cabelo até a ponta do queixo equivale à 10ª parte da altura de um homem. É isso que está escrito nesse papel. Tem mais textos aqui de Leonardo falando dessa perfeição humana, né? O homem é a medida de todas as coisas. É o antropocentrismo aí do período renascentista, em que o homem passa a ser o centro de tudo, como diz Pitágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Maravilhoso esse desenho. Uns dizem que esse rosto aqui é do próprio Leonardo. Agora a obra perfeita dele, que eu acho também, A Última Ceia, 1495-1497.
constitui uma obra fundamental na história da arte, encomendado pelo Duque Ludovico Sforza para o refeitório dos padres dominicanos de Santa Maria delle Grazie, de Milão. O mural começou a ganhar forma em 1495. Cristo no centro, os apóstolos distribuídos em grupos de 3, destaque para os movimentos, os olhares e tensões. É importante aqui perceber a figura de Judas, que fica olhando, né? Será que sabem que sou eu? É o momento exato em que Jesus anuncia a traição de Judas. O Judas está isolado aqui e João está conversando com Pedro, para perguntar para Jesus quem era o traidor. Aqui o livro vai destacar também a arquitetura do quadro, os alimentos na mesa e a figura central de Cristo. E o livro desmembra a obra, então é interessante quem ter esse livro, ler com atenção. Existe um livro sobre esta obra que eu quero comprar depois que eu terminar a biografia do Leonardo. Eu tenho outro livro aqui do Leonardo, que é sobre Leonardo matemático. Santana, a Virgem, o Menino e São João, 1498. Isso aqui acho que está em Londres, também é um dos desenhos mais perfeitos. Giz preto sobre papel. Santa Ana, a Virgem, o Menino e São João. Aqui, olha, Maria sentada no colo de Santana, sua mãe, com quem dá a impressão de formar um único corpo. O menino parece querer se soltar dos braços da Virgem, voltando-se para abençoar São João, que o olha com ternura. Diz Leonardo, a sombra é a diminuição tanto da luz como da escuridão, e encontra-se entre a luz e a escuridão. Bonito, né? Um outro retrato de perfil de Isabela d'Este, 1500. Essa mulher aqui, ela pediu tanto que Leonardo a pintasse. Ele fez esse desenho e é bonito demais. Delicadeza do rosto, movimento. Aqui também foi cortado. Ela estava com as mãos sobre um livro. E é o prenúncio aí da Gioconda, né? Da Mona Lisa. Aqui, em 1499, Luís XII, rei da França, conquistou o Ducado de Milão. E Da Vinci se viu impelido a rumar para Veneza. A caminho dessa cidade, visitou a requintada corte de Mantua, governada por Ercole d'Este. Sua filha Isabela era uma mulher culta, que gozava de fama como protetora de poetas e artistas. Olha que interessante isso. Fato que levou alguns historiadores a considerarem como a grande dama do Renascimento. Ela pede que ele pinte esse quadro, né? Aqui, olha, ela ocupa o centro de um espaço ainda indefinido, sentada de frente olhando para a sua esquerda, vestida com um singelo, mas elegante traje. Vou ler isso aqui tudo para vocês. A Gioconda, Mona Lisa, 1503, 1506, ele pinta sua obra-prima, né? Então aproveitem aqui, olha. Olhar, sorriso, ela tem um véu. A paisagem lá no fundo. O início de uma balaústre, aqui também a continuação do balaústre. As mãos sobre o encosto da cadeira. O esfumato no rosto. As pregas do vestido, o olhar enigmático. Perfeito isso aqui. A obra de arte mais famosa do mundo. Em Florença, em 1503, Da Vinci iniciou a pintura do que seria o seu quadro mais célebre e uma das obras-primas da arte universal, né, de todo o tempo. Obra-prima. Os olhos têm esse esplendor e brilho aquoso que se observa na vida real. Em torno deles há detalhes em vermelho e os cílios que não são representados de outro modo, que não seja com a maior delicadeza. O nariz com narinas magnificamente pintadas, rosadas e ternas, parece algo vivo. A abertura da boca, unida pelo vermelho dos lábios, as tonalidades naturais do rosto,
Não parece estar colorida, evitando a impressão de carne viva. Quem diz isso é o pintor também e biógrafo dos pintores Giorgio Vasari, ou Giorgio Vasari. É da época de Leonardo, esse Giorgio Vasari. Ele é um grande entusiasta de Leonardo da Vinci. Ele então escreve biografia de pintores. Eu quero ter essa obra ainda, né? Então aqui nós temos a questão do sorriso, quadro dissecado em partes. Maravilhoso. Virgem das Rochas, outra versão, 1503, 1506. Aqui o anjo não aponta para o menino João, mas o vestido da Virgem é melhor trabalhado. O João aqui carrega uma cruz. A Virgem com o Menino e Santana, cerca de 1510. Como aquele cartão lá, aquele desenho, né? A mãe e Santana e Maria parecem formar um único corpo. Não tem o São João, tem o Carneirinho. A Virgem quer pegar o menino, a mãe segura a Virgem e o menino segura o carneiro. Interessante o movimento. As dobras da roupa da Virgem não foram terminadas, mas o esfumato, contorno, paisagem, tudo maravilhoso. Também um quadro aqui estudado no livro. Baco, 1511, 1515. Interessante aqui, olha. Alguns dizem que é um retrato de São João Batista, não é todo de Leonardo da Vinci, e depois o quadro foi transformado numa obra pagã. Né? Aqui nós temos um cervo, símbolo de Cristo. Esse cajado do Baco seria a cruz. Por que fala que é São João? Né? Por causa que ele aponta para trás. Cristo está vindo, né? Ele aponta o Cordeiro de Deus. Mas é tido como Baco. Foi colocado os outros pintores, né? Uma era em torno da cabeça dele. Colocado também essas folhas embaixo. Vai saber, né? Quem que é. Desenho de anatomia humana, cerca de 1512. Bico de pena, impressionante também. Tem alguns erros aqui, claro, né? Mas ele acerta na maioria das vezes. Aqui ele acerta a questão dos rins, do fígado, da bexiga. Estudos anatômicos de Leonardo da Vinci dão sustentação científica à realidade de suas obras. Este desenho, então, feito com tinta, é mais um exemplo de seu interesse em conhecer as entranhas do corpo humano, sob uma ótica não apenas artística, mas científica. Aqui também outro desenho. Queria conhecer o que tem dentro do ser humano, né? Para não pintar panos vazios. Por isso ele fazia de terracota os modelos, dissecava corpos, né? Para entender a estrutura interior. Para isso ser mostrado nos músculos, na pintura. São João Batista, 1513, 1516. Aqui também nós temos quase que uma figura andrógena, né? Questão do cabelo, do olhar, do esfumato. Ele está envolto com uma pele de pantera, apontando aí para trás, né, para Jesus, ou para a cruz, que é Cristo também, né, na sua paixão. Ele surge do escuro para a luz, questão da luz no corpo, o olhar, sorriso, né, ele está quase tentando seduzir o espectador. Maravilhoso isso aqui também. A técnica do esfumato, né? Não tem o contorno certinho, o rosto brota da escuridão. Muito interessante. É isso, gente. Estudar Leonardo da Vinci é fascinante. Aqui a gente tem uma introdução. Claro que a gente encontra muitos outros livros sobre biografia, sobre a vida dele, sobre a obra. Né? E é interessante sempre estudar. Para quem gosta de arte, da Florença desse período do século XV, 14, 15, né? Quem gosta do Leonardo da Vinci, é delicioso, né? Deleitar-se com isso. Um abraço e até mais.